Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de trazer a você hoje uma palavra de paz e esperança. Então, eu vou compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, que eu tenho meditado, que me lembrou de alguns aspectos especiais relacionados a como Deus fala conosco de maneira especial, específica, e como nós às vezes somos incapazes de perceber o quanto somos amados por Ele e o quão próximo Ele está, o quão perfeitos são os seus planos. Nós temos nos entregado às vezes aos nossos próprios medos. Eu acho que uma palavra que cabe muito bem nesse período agora é medo, desesperança, um sentimento de que a situação não vai melhorar. Mas nós precisamos lembrar que tudo é passageiro, as coisas têm um propósito, sim, e por mais que nós não sejamos capazes de compreender esse propósito de forma perfeita, nós precisamos aceitar a vontade de Deus, aceitar o que Deus tem nos dado para hoje. E é pensando no agora, nesse tempo especial que nós vivemos. As pessoas têm dito que é um tempo de isolamento social, um tempo de estar afastado. Eu prefiro dizer que é um tempo de refúgio, de nos refugiarmos em Deus, nos refugiarmos com a nossa família. Não é? Eu não sei como você tem vivido esses dias, mas talvez você esteja até passando por esses dias, não é numa condição de estar sozinho em sua casa. Mas eu quero dizer que Deus está perto, tão perto que se você abrir a sua Bíblia e começar a ler, você vai ser capaz de ouvir Ele falando com você, como eu creio que você vai ouvir Deus falando com você agora, quando nós iniciarmos a leitura do texto bíblico. Eu convido você a meditar sobre um episódio especial da vida de Jesus. Está registrado no Evangelho de João, no capítulo 11, o encontro de Jesus com seu amigo Lázaro em uma situação muito inusitada, né? É um encontro em que Jesus ele vai ao encontro de seu amigo e o amigo está morto. E coisas especiais acontecem a partir desse encontro inusitado. O texto está em João, no capítulo 11. Eu vou fazer a leitura dos 4 primeiros versículos e depois nós vamos conversar sobre alguns aspectos especiais desse capítulo e desse texto maravilhoso. Os 4 primeiros versículos dizem assim: Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: Essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Talvez uma das dúvidas que tenhamos agora nesse período que estamos vivendo é: será que Deus realmente nos ama? Eu posso afirmar para você com toda a certeza que o Espírito Santo me garante: Deus nos ama. E nós vamos entender aqui que às vezes nós nos colocamos da mesma forma que os espectadores de Jesus desse texto. Nós somos incapazes de perceber aquilo que Deus tem para ser realizado. Mas Deus tem algo maravilhoso para ser realizado, porque Ele nos ama e somos instrumentos dele, somos igreja dele aqui. Importa então que a glória dele seja manifesta ao mundo através da sua vida, através da minha vida. E nós vamos entender como isso ocorre aqui nesse episódio especial. O versículo 6 diz assim: Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Jesus, sabendo que o amigo dele, Lázaro, a quem ele amava, estava doente, enfermo, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. E essa noção de tempo, 2 dias, é uma noção que nós criamos. Essa divisão do tempo é uma percepção humana, porque nós precisamos lembrar que nós servimos a um Deus que é infinito, que existe antes de tudo e continuará existindo eternamente. O conceito de eternidade
Eternidade é uma palavra simples de se dizer, mas o conceito talvez não seja tão simples assim de se compreender, de entender algo que não tem início e jamais terá fim. E Jesus, ele permanece ali 2 dias. Às vezes nós temos a percepção de que a resposta que esperamos de Deus está demorando. Talvez não 2 dias, já se passam alguns dias em que nós estamos aqui nessa situação de refúgio, mas eu tenho certeza que o propósito de Deus, ele se cumprirá no tempo em que ele entende que seja o tempo de realizar a obra para a qual nós estamos sendo preparados. Porque todo o tempo que nós temos de estar assim refugiados é um tempo de preparação, é um tempo de estar mais próximos de Deus. E aí as pessoas aqui não entendem muito bem, porque Jesus amava Lázaro e ainda assim ele espera por 2 dias. Jesus nos ama, e por mais que nós não consigamos entender porque tanta demora, tantas orações, tantas preces estão sendo feitas e nenhuma solução tem se apresentado de maneira efetiva, eu quero dizer para você o seguinte, que ainda há esperança. Isso é uma frase que eu espero que você compreenda ela do ponto de vista bíblico, porque dizer que ainda há esperança não significa que eu espero algo imaterial que talvez se realizará no futuro. Eu quero dizer para você que eu tenho certeza que o propósito de Deus vai se realizar. Essa é a nossa esperança, que a vontade dele é perfeita. A nossa esperança é a projeção da nossa fé no futuro. É a certeza de que o mover de Deus, ele tem um propósito e por mais que eu não possa compreender, eu preciso aceitá-lo com humildade e ser grato por poder estar vivenciando esse momento, um momento que eu tenho certeza que será um momento de crescimento para muita gente. O versículo 11 diz assim, tendo dito essas palavras, prosseguiu-lhes explicando, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Mas no versículo 14, Jesus deixa as coisas bem claras. Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Quantas vezes nós temos ouvido Deus falar conosco e somos incapazes de compreendermos perfeitamente aquilo que o Senhor quer nos dizer? Jesus falava com essas pessoas face a face. Deus fala com você hoje da mesma forma, de maneira muito clara, através da Bíblia, através da palavra dele, que é viva. E fala conosco de uma maneira sobrenatural todos os dias. Se você tem o hábito de ler a sua Bíblia, você vai perceber que Deus fala com você claramente quando você se coloca na condição de escutá-lo, de entender aquilo que ele tem para dizer a você. E essas pessoas, então, Jesus os confronta com essa realidade, a realidade da morte. E talvez essa realidade da morte, nesse momento, tenha trazido um pouco de pânico para muita gente que está enclausurada, que está nesse momento de isolamento. Por isso que eu convido você, saia do isolamento, mas não é para ir para a rua, é para você sair do isolamento e ir para o refúgio. Se refugia em Deus e você vai perceber que as coisas têm um significado especial que muitas vezes a secularização das coisas não permite que você perceba. E essas pessoas não percebiam que dentro desse acontecimento da morte de Lázaro, algo melhor, algo mais profundo estava prestes a acontecer. E eu tenho certeza que agora algo melhor, algo mais profundo, algo de Deus para a sua igreja está acontecendo. Não é que está prestes a acontecer, está acontecendo. O versículo 17 diz, ao chegar encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E o versículo 18 traz uma informação muito interessante. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios, 185 metros cada estádio, essa distância dá mais ou menos 3 quilômetros, ou seja, Jesus, que era dono de uma solução perfeita, ele se demora por 2 dias e ele está separado de Lázaro por uma distância muito pequena, de apenas 3 quilômetros. Aquilo que nós temos para receber de Deus está longe de nós por uma distância muito pequena.
E essa distância tem um nome, essa distância se chama hoje vontade de Deus. Nós precisamos ter paciência e serenidade para vivermos a vontade de Deus, que se manifestará de maneira perfeita e clara quando for o tempo que Ele achar que deve ser. O que nós temos para agora é que nós precisamos compreender que em tudo isso que nós vivemos há um propósito. E se há um propósito, a nossa esperança precisa ser cada vez mais a projeção da nossa fé nas coisas que ainda hão de acontecer. Não como algo que poderá acontecer, mas como certeza de que Deus cumprirá o plano maravilhoso dele para a igreja. O versículo 21 diz assim: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós colocamos um se antes das situações e das coisas, nós colocamos uma condicional. Agora é o momento para nós retirarmos essa condicional e nos colocarmos de maneira íntegra, integral, inteira diante de Deus, usando esse tempo como refúgio, para que estejamos prontos para sermos transformados um dia a mais segundo a vontade dele. Jesus esclarece uma coisa para Marta que eu espero que você não tenha se esquecido. No versículo 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Eu faço essa pergunta a você que me ouve hoje. Você crê nisso? Que Jesus é a ressurreição e a própria vida? Eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida. Se você crê que Jesus é a ressurreição e a vida, as coisas passam a ter a dimensão que elas realmente devem ter diante de você. Ou seja, tudo aqui é transitório, passageiro, temporário, vai passar. O que não passa é a promessa que Deus tem para nós, de que Ele é a ressurreição e a vida, de que quem crê nele não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só, o versículo 39, Lázaro ele tinha sido sepultado havia 4 dias e tinham colocado uma pedra para fechar o sepulcro. E aí Jesus disse assim às pessoas que estavam ali: tirai a pedra. Esse é o momento que nós precisamos tirar a pedra, as coisas que nós mesmos nos criamos e que nos afastaram de Deus. Nós precisamos agora nos render em humildade diante de Deus e chegarmos a Ele sem barreiras em grande parte criadas por nós, desculpas para não nos aproximarmos. Agora nós estamos refugiados nele durante esse tempo. É um bom momento para nós tirarmos as pedras. Porque assim que nós tirarmos a pedra, o plano de Deus que nós não compreendíamos muito bem, ele se apresenta de maneira gloriosa. Porque Jesus diz assim no versículo 43, Lázaro, vem para fora. Jesus traz à vida alguém que estava morto há 4 dias. Eu não sei o que morreu, o que você tenha na sua vida com essa percepção que esteja morto, mas eu quero dizer para você que hoje é tempo em que Deus diz para você: eu trago de volta a vida, eu ressuscito. Lázaro, vem para fora. Se você precisa ter ânimo novo, vida nova, esse é o momento. Esse é o momento em que Deus está dizendo para você: vem para fora. Não é para ir para a rua, volto a dizer, é para que você se refugie em Deus, se lembre que Deus te ama, que Jesus te ama. O versículo 45 diz assim, eu gostaria de concluir assim: assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Talvez algumas pessoas vão olhar para esse momento como um momento de dor, mas eu espero que você olhe para esse momento como um momento de aprendizado, e que desse aprendizado a sua fé em Deus, ela seja aperfeiçoada. Que Deus possa trazer de volta à vida aquilo que seja necessário na sua vida. Que essa palavra toque ao seu coração, que ela cumpra o propósito perfeito de Deus no tempo em que Ele achar que deva ser no tempo de Deus, e não no meu, não no seu. Eu tenho certeza que esse tempo vai chegar, porque Deus é perfeito
e não há nada que Ele faça que não cumpra o propósito para o qual Ele tenha criado, que Ele tenha designado. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.